Então, beleza, vamos dar início. Edson e Claudinei, a palavra está com vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Edson. Eu vou exibir um mapa conceitual. Eu e o Claudinei vamos conversando, vamos interagindo também. Quem tiver também a perspectiva de indagar, de contribuir, fique à vontade. Eu acho que é uma coisa bem dialética esse processo. Então, o nosso autor, Achille Mbembe, ele nasce em 1957, em Camarões. Nós temos aí a figura do Mbembe, a representação dele. Eu acho que é extremamente importante. A gente está falando de um filósofo que foge da cultura europeia, no sentido de ter a sua raiz, o seu local de reflexão, continente africano. Por mais que ele tenha uma formação, ele faz o doutorado em Sorbonne, na França, em 1989, em História. Vai trabalhar também nos Estados Unidos, ele dá aula hoje em Harvard. Então é um professor que conhece a América, conhece a Europa, mas que tem o seu local, a sua origem africana, que vai perceber, que vai vivenciar também a questão da colonização, quais são as consequências disso para um povo e para a sua formação de mentalidade. Eu acho que isso ajuda um pouco também a pensar no próprio conceito. Então, eu acho que a primeira grande coisa é essa, é pensar num autor que foge à cultura europeia ou ao eurocentrismo para fazer uma reflexão. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, até uma provocação de poder pensar que as nossas formações em filosofia ainda estão muito centradas dentro desses pensadores europeus, e muitas vezes é uma pequena parte, uma disciplina, um semestre apenas, para ver alguns autores latino-americanos, africanos, da cultura oriental. Então, acho que é um ponto também para a gente refletir e pensar. Então, trazer um autor, um filósofo, um pensador, que parte de um outro lugar, de um outro extrato para fazer as suas reflexões, é no mínimo significativo e provocante. E aí eu queria que o Claudinei pudesse falar um pouquinho para a gente desse texto da necropolítica, Então, que texto é esse, da onde ele emerge, para que a gente possa avançar um pouco na construção desse mapa conceitual e no diálogo com esses conceitos. Muito bem. Acho que é importante isso, percebermos que trata-se de um autor, de um filósofo, de um historiador que tem uma matriz de pensamento, claro, europeia, porque é lá que se dá a formação dele, mas há um ponto de partida, que é a sua própria vida. Como camaronês, é claro, nós devemos um pouco lembrar aí da história que talvez nem tenhamos estudado no nosso ensino médio, mas que em algum momento talvez tenhamos tomado conta dela. Camarões vive guerras de colonização e depois de descolonização. E são guerras muito, muito duras. Há até um documentário que agora me foge o nome, se eu lembrar eu digo até ao fim desse momento, que trata um pouco disso, mostra algumas imagens de época, como foi uma guerra difícil, muito violenta, com muitas mortes e com muita apropriação do corpo, e acho que isso tem muito a ver com o que ele vai pensar. Nós escolhemos esse texto aqui, eu espero que todos estejam vendo, deixa eu levantar mais um pouquinho, chamado Necropolítica, que na verdade é um artigo que, com a tradução aqui no Brasil, virou livro pela N-1, um livro que, se não me engano, está já fora de catálogo. Por quê? E é esse livro, antes de avançar para o próximo, é a partir desse livro que vocês receberam o texto. Então, o texto foi feito a partir daqui, desse artigo. Esse artigo, ele está originalmente num outro texto, do Mbembe, que é esse aqui, Políticas da Inimizade. Ele está sendo traduzido aqui no Brasil também pela N-1, ainda não foi traduzido. Essa edição que eu tenho é da Antígona, que é uma editora portuguesa. Eu até comentava com o Edson, comprei naquele período em que a Livraria Cultura ainda não estava no processo que está. Então, é uma edição que nos ajuda a entender bastante a produção teórica desse autor. Esse livro, nesse livro melhor que está esse artigo aqui. Então, aquilo que a N-1 lançou aqui, o Necropolítica, é uma parte desse livro aqui, é um capítulo desse livro,
e acho que por isso que a N-1 talvez até tenha, né, tirado do catálogo, se eu estou certo. Há um outro livro que os grandes estudiosos dele dizem que é o grande livro dele, a grande produção. Esse aqui também, da N-1, ele saiu aqui no Brasil, deixa eu confirmar, em 2018, mas ele é um livro de 2013 para 2015, Crítica da Razão Negra. Claro que tem um aspecto aí de um certo diálogo, né, com o Kant, mas é um diálogo assim um pouco distante, né? Os instrumentos teóricos que ele vai utilizar aqui para pensar são outros. Nós vamos nos ater um pouco a esse livro, mais para o fim. Há um livro que saiu pela editora Vozes também, que é esse aqui, Sair da Grande Noite. É um livro, se não me falha a memória, de 2010 dele, então é um livro que é anterior a esses demais que eu mostrei a vocês. E dele, em termos de produção de livro, é isso que tem aqui no Brasil. Não quer dizer que a produção dele se limite a esses textos, né? São esses também que nós tivemos acesso, obviamente. A produção dele é maior, então o que nós estamos fazendo é, na verdade, um recorte, né? É parte da produção teórica desse filósofo, vai se basear muito nesse texto, mas com diálogo um pouco com os demais. Portanto, essa noção nós temos que ter em mente, né, que estamos fazendo um recorte apenas na obra, né, do Mbembe. Também em mente, e aí eu quero reforçar novamente, né, a ideia de estudar um autor africano, que dialoga com os europeus, é verdade, mas que é africano e que assume, né, a sua condição. É importante também uma outra observação. Ele não é propriamente um autor decolonial, né? Há uma entrevista em que é perguntado isso a ele, ele dá uma resposta assim, um pouco mais dura, né? Diz que quem afirma isso não conhece bem sua produção filosófica, então ele não é propriamente um autor decolonial. Mas tem como inspiração Frantz Fanon, por exemplo, né? Então ele dialoga muito com aqueles aspectos, né, decoloniais. Ele dialoga, embora não assuma essa premissa, não assuma essa condição, né? E acho que isso também é fundamental para nós pensarmos e entendermos, né, o desafio de pensar aquilo que esse autor vai nos colocar, que é justamente essa ideia da necropolítica, que é por aí que nós estamos entrando nele, né? É bom sempre lembrar, né, que, embora a inspiração venha daí, ele vai pensar as questões a partir da filosofia chamada de clássica, né? Então é a partir daí. Beleza, Edson? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Só uma observação aqui, é claro que o Fanon ele tem uma outra perspectiva, né? Mas eu fiz menção a ele porque quem pensa a partir, né, das questões decoloniais costuma tê-lo como referência, tá? É apenas por isso. Então, ok. Então a gente vai analisar o conceito de necropolítica, né? E esse conceito, a gente pode pegar isso no texto, ele começa falando de um conceito do biopoder, né? Esse conceito do biopoder, ele vai atrelar ao autor chamado Michel Foucault, né? Basicamente no seu segundo período ali, no período chamado genealógico, e mais precisamente numa aula que o Foucault vai dar na Defesa da Sociedade em 1976, em 17 de março, sobre ele falar de um Estado que deixa morrer, ou melhor, que faz morrer e deixa viver. E mais, não é uma perspectiva de controle de natalidade, mas uma perspectiva de morte, né? Nesse texto ele vai citar a ideia das endemias e pandemias também. Então, aqui nós temos uma questão extremamente interessante quando você está pensando nesse processo do deixar ou do fazer morrer, que é a manifestação do soberano. E aí eu acho que a gente precisa pensar principalmente na modernidade, em alguns autores que não são apontados no texto, mas que essa noção de soberania remete a uma ideia da modernidade, né, a ideia do Estado na modernidade, aí Hobbes, Rousseau, essa construção do poder do soberano,
E ele vai dizer que isso está ligado à ideia da crença do sujeito, como aquele que é o autor dessa noção de soberania, que abre mão da sua liberdade na constituição do soberano, e como controlador desse poder também, né? E aí ele vai produzir algumas regras. Eu acho que vocês estão vendo aí o mapa conceitual, né? Se não tiverem, Claudinei vai apontando aí para mim. Mas ele produz... Não, tá tranquilo, Edson, pode seguir. Então, o soberano, ele produz regras que são aplicadas ao povo para uma perspectiva de organização dessa sociedade, mas que sociedade, para quem essas regras são feitas de fato, é que vai ser a nossa discussão na necropolítica e é o próprio exercício do biopoder, né? Então, o que ele está entendendo como povo, né? E ele vai apresentar isso. Homens e mulheres entendidos como livres e iguais. Eu acho que esse já é um elemento que é um problematizador, porque quando você pensa na questão da colonização, quando você pensa na questão dos corpos, a gente vai ver que essa questão do livres e iguais está no papel, mas que efetivamente não é aquilo que é vivenciado. Mas que dentro da construção da noção do soberano é aquele que vai ter o direito de fazer morrer ou deixar viver desses homens e de mulheres entendidos a priori, né, mesmo que seja só no termo legal, como livres e iguais. Acho que isso também a gente poderia pegar na própria Constituição brasileira de 1988, seu artigo 5º vai dizer: homens e mulheres são iguais perante a Constituição. Quer dizer, já assume implicitamente que na sociedade de fato eles não o são, mas o são no escrito da lei, né? Acho que esse é um primeiro ponto a considerar. Seguindo em frente, ele vai trabalhar um conceito que a gente vai ver mais para frente no outro mapa, explorar um pouco mais, mas ele vai trazer dentro dessa relação do biopoder a ideia do estado de exceção. E ele vai apresentar dentro desse estado de exceção alguns elementos importantes desse fazer morrer, né? Que é o campo de concentração como uma apresentação do que o nazismo fez, né? Também dentro de uma perspectiva totalitária, né? Aí teríamos a questão do fascismo, a questão do extermínio, né? Então, para quem se aplica isso? Então, como esse estado de exceção, exemplo, se a gente pegasse a pandemia, Covid-19, e dizer, olha, nós estamos vivendo um momento de exceção. Então, o que justifica esse estado de exceção, né? E como esse estado de exceção efetivamente contribui para essa perspectiva do fazer morrer, né? Então, ele vai mostrando como esse conceito do biopoder ele se manifesta dentro dessa perspectiva. Aqui, o foco não é fazer viver ou deixar viver, mas a discussão é de como o Estado legitima ou faz esse fazer morrer, né? Então, o Estado, desde a modernidade, como esse elemento. Uma questão importante dentro desse discurso é exatamente a formação discursiva mesmo, né? Então, eu preciso de um discurso que manifeste uma perspectiva de verdade, e essa perspectiva de verdade é que vai legitimar essa morte, né? Então, veja que ele vai trabalhar também a questão de como isso se deu na política contemporânea. E ele vai trazer à tona uma discussão sobre que esses discursos eles são pautados numa perspectiva da razão, né? Então, ele faz uma distinção entre uma sociedade que se diz guiada pela razão, né? E aí, assim, essa razão é que construiu um campo de concentração nazista. Então, mas é a razão que é o exercício da liberdade e da verdade, e é a partir dela que eu legitimo práticas e políticas, né? E antes de você avançar, se você me permitir, e é que vai ser importante depois, essa racionalidade, a partir de um certo saber ou de certos saberes, é que vai permitir a legitimação desse processo, porque vai criar a noção do normal, do anormal, daquilo que deve ser aceito e daquilo que não pode ser aceito, da ideia da boa vivência de um certo grupo, né, do fazer viver de um lado e, ao menos, né, do deixar morrer de outro. Claro que o Edson aqui nos apontou aquilo do fazer morrer para deixar viver, né, na sua contrametade, mas esse processo, e vai ser importante, né, essa diferenciação que o Foucault vai fazer a partir da leitura, né, do Mbembe, é esse processo que legitima. Então, nós aceitamos, e aí, né, o exemplo do Covid-19
é muito bom, e outros, né, indesejáveis, aqueles que eventualmente eram portadores de doenças ou de algo que, entre aspas, determinasse uma vida não saudável, uma vida contaminada. Então, eles são apartados, são separados e, eventualmente, para que os outros vivam, são exterminados. Exatamente. Muito boa a sua colaboração aí, Claudinei. Então, é entender exatamente isso. Eu acho que vai ter no próximo mapa, uma discussão exatamente sobre esse silêncio, né? Mas ele vai dizer, olha, a política requer uma comunicação, mas ela requer reconhecimento, né? Reconhecer quem é o poder do soberano e que ele, de fato, interfere na tua vida, na tua existência. E aí, a política tem como projeto uma perspectiva de coletividade, né, os indivíduos, o povo, homens e mulheres, que estão em um projeto de coletividade de vivência social, e aí ele vai dizer uma perspectiva de certa forma, resistência a essa questão da morte, uma construção de autonomia, porque esses indivíduos têm que ter liberdade para que eles possam assinar um acordo, né, e esse acordo é que vai dar poder ao soberano para que ele possa decidir sobre a vida dos demais membros da sociedade. Mas ele não faz isso sem um discurso que faça com que essa sociedade, de certa forma, aceite isso em alguma medida, né? Eu acho que isso a gente vai ver no próximo mapa aqui. Então ele vai falar agora de um processo na necropolítica de uma instrumentalização da existência, né, e da destruição material de corpos, considerando pessoas, populações. E aí, veja, quando a gente pega o texto, ele faz menção ao período anterior à Revolução Francesa e à própria Revolução Francesa. Então, como era isso? Ele vai citar um livro que é Vigiar e Punir, basicamente a abertura do livro, em 1975, né? E nesse livro, em 1975, ele vai falar do James, que é um indivíduo que comete parricídio e tem todo um processo de tortura que demora o dia inteiro, né, sendo exibido para a população até a sua morte. Então, mas quem determina isso é o monarca, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, a necropolítica vai trabalhar essa ideia da instrumentalização da existência humana e da destruição materiais de corpos, aqui considerada duas categorias, de pessoas e populações. Se a gente fosse voltar lá para aquela perspectiva do estado de exceção, nós temos lá um exemplo que é o estado nazista, que vai tentar acabar, dizimar basicamente com o povo judeu, né? Então acho que essa é uma questão extremamente interessante para poder pensar o poder do soberano e a necropolítica. Então ela analisa a morte, ele vai analisar a questão da morte e em última instância está implícito a noção da vida, mas ele vai partir dessa noção de morte, mesmo sem se aprofundar grandemente, mas nós temos aqui a questão que ele vai trazer alguns autores para discutir isso. Ele traz o Hegel, vai falar que o Hegel apresenta uma análise sobre a questão da morte, né, um conceito de partido, de negação da natureza e de transformação dessa natureza pelo trabalho, né, como uma forma de pensar e ressignificar a questão da morte. Ele também traz Georges Bataille, que vai trazer a questão da soberania e da morte, vai falar de uma relação entre as duas como o excesso, né? Então, o que seria talvez relevante para a gente é o conceito aqui de soberania que é apresentado. Esse conceito de soberania, ele recusa os limites impostos por essa questão tanto biológica como de organização. Ele vai colocar a questão da morte como um dispêndio absoluto, né? E ele traz a noção da sexualidade associada a essa perspectiva da morte do outro, do não reconhecimento, que é algo que a gente vai avançar mais para frente e vai conversar um pouco sobre a questão de como é esse outro, pensando naquele que é colonizado, pensando no processo do racismo. Então, já em 1976, nessa aula que eu citei para vocês, 17 de março, Foucault já abre no final da primeira página, ele vai falar de um racismo de Estado. Então é interessante porque o Mbembe também vai trabalhar na razão a questão do racismo, da raça, o que é entender isso e como isso está presente nessa política do fazer morrer. Nós temos, então, dentro da necropolítica, o Mbembe vai trabalhar 3 elementos importantes, né? Então, um tripé aqui muito bacana, que é o estado de exceção, o biopoder e o estado de sítio, né?
Então, dentro do estado de exceção, aqui a gente pode começar a discutir elementos da nossa política atual, das relações econômicas. Existe toda uma crítica no nascimento do biopoder sobre a questão do liberalismo, do neoliberalismo. A Escola de Chicago já começa a ser analisada e os impactos disso na vida e no lugar onde essas pessoas vivem, né? Ele vai falar de uma relação de inimizade. Então, como é que é fazer matar, ou o direito de matar do soberano passa por onde? Passa pelas inimizades, né? E aí, assim, como exemplo para a gente poder pensar, nós temos aí, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro e os bolsominions, né? No sentido de que, enquanto um determinado indivíduo reproduz discursivamente algo que me agrada, ele não é fruto de um lixamento virtual e mesmo físico. Mas no momento em que esse indivíduo manifesta contrariedade, portanto se transforma em inimigo do que eu penso e das minhas políticas, ele deve ser exterminado. Então existe um direito de matar. O direito de matar aquele que eu considero diferente. Então, passa por esse estado de exceção que nós vamos também encontrar no nazismo, numa perspectiva estética, numa perspectiva ontológica, de como é definir quem são os nossos inimigos, né? E o que a gente deve fazer com os inimigos. Então, a ideia de tratar o outro com o mínimo de dignidade não passa por essa noção. Eu gostaria apenas de recuperar isso, né, Edson, que você falou. Então, veja, é importante perceber aqui que, claro, na análise do Achille Mbembe, da necropolítica, que o nome assusta, né? Não sei se para vocês, a primeira vez que eu vi esse termo, política que tem como horizonte, como eixo de sua atuação, a morte, né? Ela assusta. Então, a ideia da base do pensamento do Foucault, mas veja que ele vai muito além depois, né? Nós vamos ver por quê. Ele vai muito além, né? Mas ele tem por base essa noção. Há um certo governo da vida, há uma forma de governar, há uma certa tática, né, nesse governo, e é a partir dessa noção que ele vai pensar as coisas. E reforçar isso que o Edson também apresentou a nós todos, a ideia, e aqui apenas como ideia, porque depois nós vamos usar isso, que na própria racionalidade, né, europeia já há o componente da morte, já há o componente da exceção que vai virar regra depois, vou antecipar alguma coisa, é óbvio, mas em uma outra perspectiva que não a que nós em geral estudamos, né? Então, a noção de que aquela racionalidade ela não é necessariamente somente positiva, né? Nós, às vezes, associamos a racionalidade como construção de algo que é somente de vida, e nós vamos ver que não, né? E o exemplo que o Foucault traz é bem característico, claro, da realidade europeia, e vamos dialogar com eles depois. Era apenas isso, Edson. Valeu, muito obrigado. Vamos dialogando aí. Então, dentro do segundo ponto, nós temos a questão do biopoder, que é quem deve morrer e quem deve viver, né? E aí ele vai trabalhar a ideia do controle dos grupos, né? Então aqui manifesta a ideia da luta econômica da classe, a ideia da raça. Então, se a gente pensar na colonização, como foi os povos indígenas, ou como eles ainda continuam sendo tratados, então a perspectiva do fazer morrer, né? Então não fazendo uma série de coisas, você dizer que, por exemplo, o território que eles têm demarcado é significativo, é grande demais, precisa tirar isso deles. Então, existe toda uma relação importante dos grupos econômicos, né? Até a perspectiva de quem é esse soberano e de que grupo social ele faz parte, né? É importante aqui, talvez, pegar, quando eu estou trazendo isso aqui, eu vou falar depois da questão da lei aqui no Brasil, mas a 5ª conferência que o Foucault vai fazer no Brasil, em 1970, no Rio de Janeiro, na PUC do Rio, onde ele vai falar das fábricas-prisões. Então, vale a pena dar uma olhada, porque ele vai estar falando da questão do sonho burguês e da realidade da grande massa, que é essa raça que, de certa forma, não tem direito, né? E aí eu trago aqui como elemento dessa perspectiva de grupos e de como esse grupo é pensado pelo soberano e por essa necropolítica, a Lei 6.001, de 1850 no Brasil, que é a chamada Lei das Terras, né? E a primeira coisa que eu queria apontar ela beneficia quem? Né? Qual vida? Né? Por quê?
Porque principalmente no artigo 14, inciso 2º, ela vai dizer o quê? Ela define que a aquisição da terra precisa ser feita para quem compra muita terra e paga à vista. Então nós estamos num processo no Brasil, pelo menos legal, de libertação dos corpos, mas a terra que até então pertencia ao Estado agora vai ser aprisionada nas mãos dos senhores. Na verdade ela já o era, mas agora também por uma questão legal. Então, o que é interessante perceber é que se você vai liberar as pessoas, que lugar elas devem ocupar, né? Então, o processo da colonização ou da morte passa também por esse lugar que eu vou destinar as pessoas, e que pessoas são essas, de que grupo elas pertencem. Então, é uma política da morte que passa por aí. Então, existe uma ambiguidade, que é a ideia da liberdade das pessoas e da liberdade da terra. Então, sempre contrapondo um ponto ao outro. Enquanto as pessoas são presas, eu posso, entre aspas, ter terras livres, né? Agora, quando eu tenho pessoas na totalidade, homens e mulheres livres, aí eu tenho os senhores das terras, porque, de modo geral, as pessoas continuam presas. Então, essa lei começa a mostrar um pouquinho, se a gente fosse pegar antes as capitanias hereditárias, a divisão de como foi as capitanias hereditárias, depois o governo geral, os cartas de doações, a gente vai encontrar no Brasil elementos para poder pensar que raça é essa, como o soberano age e como ele faz morrer. Então, como legítima a punição do indivíduo que tem o seu corpo apreendido dentro desse Estado, né? Ele vai falar depois do plantation, lá, avançando um pouco até porque o Claudinei daqui a pouco vai abordar, mas é interessante perceber que ele vai trazer esse elemento para a gente, é um elemento importante, né? Dizer como são esses corpos, né? E que corpos são esses, né? Nós tivemos um exemplo recente que acho que a grande maioria viu, né, nas reportagens, que foi de um policial que foi numa casa onde a mulher estava sofrendo agressão, só que essa casa pertence a um indivíduo que é, entre aspas, aquilo que a gente pode considerar como o burguês, o dono do meio de produção. E o indivíduo coloca, olha, você ganha X, eu ganho 300 vezes X. Então aqui você não vai fazer como na favela. Então o distanciamento, a relação com que o policial vai tratar esse indivíduo e a relação com que ele trata os outros indivíduos é um elemento problematizador aqui, entende? E aí a gente poderia pensar nos títulos acadêmicos. O ano passado, em uma manifestação popular, um advogado que foi fazer a defesa sofreu exatamente isso. Ele estava imobilizado pela polícia e o policial quebrou o braço dele, mas quem é esse indivíduo com o título? De que classe ele pertence? Passa por esse processo. E essa manifestação da raça é algo que precisa ser considerado dentro dessa relação do biopoder, né? Então, acho que a gente começa a ver e a analisar esse processo de uma maneira contundente quando vai olhando para essas relações. Então, a grande questão que a gente ainda vai colocar aqui, né, é um postulado de que essa relação do bipoder, ele vai colocar a Arendt, né, Hannah Arendt, como uma demolição da alteridade, né? Porque o outro é sempre um atentado à minha vida. Então, o que se faz é destituir esse outro. E aí ele traz o aspecto econômico do biopoder, né? Eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente poder pensar os nossos casos locais, que é a questão de distribuir, regular e possibilitar. E aí ele trabalha a noção de uma função do Estado que realmente, assim, quando a gente lê a primeira vez, nos causa um mal-estar, que é a ideia dos assassinos do Estado, né? Então, quem são esses assassinos do Estado? E essa função do matar como um elemento que permeia os debates. Ele traz como exemplo desse assassino do Estado, ele exemplifica com o Estado nazista, né? Ele vai falar que isso consolida o Estado, que é o Estado que exerce o direito de matar efetivamente, né? E ele vai falar aqui algumas coisas que o Claudinei tinha apontado anteriormente aí, que ele vai falar que o Estado promove uma indústria da morte, né? E que ele desumaniza as pessoas. E esse processo é impessoal. Vamos lá, quando eu vou decidir quem vai receber o respirador a partir da pandemia Covid-19, esse procedimento é impessoal, né? Mas me lembro de uma provocação do grupo que é entre aquele que é o dono do capital e alguém que mora na rua,
para quem esse respirador vai ser destinado. Então, uma indústria da morte que ela é rápida, impessoal, e o silêncio reina ou impera dentro dessa proposta. Então, acho que esses 3 elementos de impessoalidade, de rapidez, silenciosidade, casam com aquela ideia da racionalidade lá que a gente viu no primeiro mapa, que acho que é algo que a gente não pode esquecer, que faz parte desse Estado e do poder do soberano. E aí, veja, algo que casa também com a fala do último encontro da professora Aracy, quando ela vai falar da saúde do trabalhador, nós vamos encontrar dentro desse assassinos do Estado, né, dessa função de distribuir, regulamentar e possibilitar, 3 características importantes. A questão racista, a questão do suicídio e a questão do homicídio. Né? Então, quem são as pessoas que mais morrem fruto da violência policial no Brasil? Então, a polícia como instituição do Estado, ela está aí fazendo o quê? Fazendo uma política do direito de matar, ou do exercício do fazer morrer. Né? O suicídio, como foi apontado, né, no encontro passado por alguns colegas, a questão do indivíduo se sentir culpado pela própria condição em que essa política neoliberal, essa política de colonização, de extração do direito do indivíduo, faz com que o indivíduo se sinta muitas vezes culpado pela sua condição. E aí como resolve isso? Né? Aí uma das perspectivas que a gente acaba encontrando na sociedade, no número crescente, é a questão do suicídio. E a questão do racismo, né, que está presente em várias situações, como a ideia de superioridade mesmo de um grupo sobre o outro. Né? Nós tivemos um caso emblemático agora, da babá, da moça que vai trabalhar na casa de família, deixa o seu filho e vai passear com o cachorrinho da dona, e a dona vai lá e coloca o filho da mulher no elevador e essa criança morre, né? Mas o que acontece com a mulher que colocou a criança no elevador e o que acontece com a mulher que é mãe da criança? E aí você pergunta, por que ela levou a criança? Claro que ela levou pela condição material que ela vive, né? Então, uma questão racista de qual é a cor dessa pessoa, como é a condição de vida dela, quais são os acessos. Então, perceber como o Estado age para defender o interesse de um determinado grupo, de fato, e esse grupo é representado pelo poder do soberano, ou, a partir do voto, essas pessoas é que acabam exercendo o poder. Então, acho que o Mbembe ele vai dar algumas ferramentas interessantes para a gente olhar o momento atual, a nossa política vigente, e como a gente tem se relacionado com alguns elementos fundantes desse Estado. Né? Então, veja que eles colocam que não dá para fazer, de certa forma, uma analogia sobre o Estado nazista e os outros Estados, mas a proposta de poder pensar essa função de regular, distribuir e possibilitar os assassinos do Estado, e pensando algumas características, como essa do racismo, do suicídio e do homicídio, nós temos uma série de elementos, não só no Brasil, mas no mundo todo, para poder pensar isso. E essa questão de como isso se dá a partir de uma indústria que é feita para a morte, tá? Que é a questão do impessoal, do rápido, do silencioso, que eu acho que é bem significativo.